boa tarde, gente. Meu nome é Marlene, eu moro na Suíça e hoje eu quero fazer um vídeo falando do que o suíço está de saco cheio na Suíça. Então, eu vou falar para vocês do que o suíço está de saco cheio na Suíça. Do estrangeiro que mora na Suíça há muitos anos e não se comporta como deve comportar, né? E que quer falar que mora na Europa, quer falar que mora na Suíça. Inclusive, muitos casamentos na Suíça não dão certo por causa disso. Porque o povo vem em casa, né, com um suíço ou uma suíça, em vez de se adaptar à cultura local. Gente, adaptar à cultura local não significa que você é obrigado a fazer tudo que um suíço quer ou uma suíça quer, não. Porque quando um suíço ou uma suíça casa com um estrangeiro, e ainda mais o suíço que é acostumado, cresce de pequeno nas creches, a conviver com várias culturas, ele já sabe que isso vai ser uma escolha dele e que vão ter diferenças em várias coisas. Mas essa diferença cultural, ela deve ser e deve ficar dentro da casa da pessoa, né? Saiu da porta para fora, se você é estrangeiro ou estrangeira e é casado com um suíço, se você quiser manter a sua cultura, mantenha da porta para dentro. Da porta da sua casa para fora, você tem que colocar e aprender a cultura local, o mínimo da cultura local para ter uma boa convivência com o suíço. E aí, uma das coisas que o suíço eles são muito discretos, né? São amigáveis, são, mas gosta de fazer amizade com qualquer um? Não gostam. Te tratar bem, falar com você, bom dia, como você está? Tudo bem? Podemos tomar um café ali? Podemos. Não significa que ele é seu amigo porque ele tomou um café com você ali, no trabalho. E que naquele local ele está sendo educado e gentil porque ele convive com você ali. Mas não significa que ele é seu amigo, né? E que você tem liberdades com ele, não. Porque não tem. Agora, tem pessoas que acham que é igual no Brasil. O suíço ou a suíça me convidou para tomar um café, me tratou de forma gentil, já é meu amigo. Não é. Então, se alguém falar com você que é amigo por causa disso, porque tem gente que acha, né? Não é. Ele é gentil e educado e, de repente, ele trabalha com você. Tem pessoas estrangeiras com grandes amizades com o suíço? Tem. Mas isso foi feito de um dia para a noite? Não foi. Se alguém falar com você que virou amigo de um suíço, que começou a conviver na casa dele, imediatamente não foi. Quem falar isso com você, então não é um suíço normal, já foi criado no meio de estrangeiro. Porque suíço, que é igual aqui onde eu moro, que é no Emmental, e que não tem muito convívio com isso, eles não têm intimidade nem entre eles. Eles não são íntimos. Imagine com estrangeiro. Não são. Porque a diferença cultural é muito... para eles é sempre chato, né? Sempre chato. Então, se alguém falar para vocês assim, eu tenho muita amizade com muito suíço, tem. Mas não foi de um dia por outro. Não é em todos os locais que eles abrem as portas para poder te receber. Recebe, porque eles são muito educados. Mas não significa que ele é seu amigo. E aí tem muita gente que acha que se tomar um café com uma pessoa e que a pessoa conversou com ele, foi gentil, já é amigo. Isso é na cultura brasileira. Porque na cultura aqui da Suíça, eu vou falar da cultura suíça, não é. E aí tem gente que já acha, eu tenho um monte de amigo, porque no meu trabalho eu tomo café com suíço, ou de vez em quando eu tomo um café, sento na mesa com suíço, ele vai sentar, vai tomar café com você, vai almoçar com você e vai falar quase nada da vida dele.
entendeu? Você vai falar mais, porque a cultura da gente já é de falar muito, né? E ele pode saber da sua vida toda e você não viver com ele 10 anos achando que ele é seu amigo e ele não é. Ele é só educado, gentil, tá? Eles são educados e gentis, não significa que eles são seus amigos, mas no Brasil, né, a cultura, muitas das vezes, todo mundo acha que todo mundo já é amigo, né? Então, assim, não é, gente, não pense que é porque não é. Então, vamos continuar falando do que é que o suíço tá de saco cheio na Suíça, na minha opinião. Das pessoas ficar aqui dentro da Suíça com a mesma cultura do país de onde elas vieram, né? Não respeitando, não se informando, pensando que porque o suíço é educado, gentil, que o suíço é muito educado e muito gentil, mas não se misturam não, viu? Quem fica falando para vocês que está muito misturado com o suíço é mentira, porque não se misturam muito não. Se você for casado com um suíço, você ainda se mistura, ou casada com uma suíça, você ainda se mistura. Mas, fora disso, o suíço não mistura muito, não, porque ele sabe que ele vai passar raiva, ele sabe que ele está dentro do país dele, que aí a pessoa vai falar que o raclette fede, o fondue fede, essa comida eu não gosto, eu moro aqui, mas eu só como comida brasileira dentro de casa, ok? Tudo bem, dentro de casa você pode fazer o que você quiser. Mas o povo não tem interesse de se adaptar. E por que eu tô falando isso? Porque eu fiz um vídeo, né? Do que eu gosto e do que eu não gosto, né? Do que me incomoda dentro da Suíça. Aí apareceu vários comentários lá, né? Eu não vou repetir o que o povo comentou. Mas cheio de gente lá que tá não sei quantos anos dentro da Suíça e cada um falou que não é assim, que eu tô falando tá errado, e não sei o que, não sei o que. Por quê? É sinal que é muita gente, né, que mora dentro da Suíça há séculos, porque tem muita gente que colocou lá que o que eu tô falando não é aquilo, e que não é isso que eu tô falando não existe, é sinal que eles estão morando dentro da Suíça com a cultura do nosso país, né, porque a maioria que escreveu lá é brasileiro, né, gente? Então, aí elas são mulheres que responderam que não, que o que eu falei não é aquilo. Então significa que elas estão aqui há anos, e a maioria colocou lá que está há séculos aqui, né? E que o que eu falei não é certo. Então, o que isso quer dizer para mim? Quer dizer para mim que estão morando dentro da Suíça há muito tempo e não se adaptaram à cultura local, não conhecem a loucura local, não se adaptou à cultura do povo e está levando a vida aqui como o Martim da Vila fala, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque para estar falando que mora aqui há não sei quantos anos, a outra mora não sei quantos anos, um mora não sei quantos anos, e falou que o que eu falei não está certo, então quer dizer, não está vivendo a cultura do país. E isso, o europeu está de saco cheio desse tipo de gente que mora no país e não sabe, né, que teve uma pessoa que falou que você pode ir para o enterro sim, que você pode ir para o velório sim, que você pode ir para a igreja sim. Gente, é o 100% sinal que a pessoa... o que significa adaptado para essa pessoa? Só Deus sabe o que significa essa palavra adaptado para essa pessoa. Que fala que está adaptado ao país. Será que sabe o que significa adaptado dentro de um país? Não sabe. Porque senão não ia escrever isso, né? E aí eu tenho que ficar calma e tranquila quando eu leio esses comentários dos meus conterrâneos, né, gente? Então, assim, naquele vídeo que eu fiz falando o que eu gosto e o que eu não gosto, é um direito meu falar o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu não tô xingando ninguém, não estou falando mal da Suíça. Teve uma que escreveu assim, tá falando mal da Suíça. Eu falei, gente, vai estudar um pouco português, vai descobrir no dicionário, que hoje você não precisa nem comprar o dicionário, porque o dicionário hoje é de graça na internet. Do mesmo jeito que você usou a internet para fazer o comentário que eu estou falando mal, você pode usar a internet para descobrir o que significa falar mal de um país, né? E eu vou te falar que o suíço está de saco cheio de pessoas assim, que não se informam,
que fala, esses que entram e escrevem que eu estou perfeitamente adaptado, não está, né? E o que isso acarreta para pessoas como eu, por exemplo? Do suíço não está querendo ouvir falar, entendeu? Do estrangeiro em geral. É só o brasileiro? Não é só o brasileiro, mas o suíço está de saco cheio, o europeu está de saco cheio de receber estrangeiro no país dele, que pode trabalhar, que tem permisso de moradia e que pode ser, no mínimo, aprender a cultura do povo e não querer julgar a cultura no nariz deles, né? Porque você pode ir no enterro na Suíça sem ser convidado? Não pode. Porque está escrito lá que não pode entrar na igreja, não pode entrar no cemitério. Não está escrito isso em lugar nenhum. Isso é cultural, isso é educação deles. Como é a educação nossa, num enterro, num velório ou numa igreja, entra quem quiser. Na nossa cultura dentro do Brasil, vou falar do Brasil agora. Não, você pode entrar, porque na nossa cultura fala isso, ninguém vai te destratar e nem falar nada com você. Agora, na cultura suíça, você não pode. Porque está escrito que não pode, para quem não consegue saber o mínimo da vida, não está escrito não pode. Mas tem que usar o seu bom senso de conhecer a cultura do país que você diz que está adaptado. O que é estar adaptado para você? É fazer o que você quer? Não é, entendeu? Tá escrito lá ou na lei suíça que você não pode ir no velório de alguém? Não. Mas o povo, a cultura deles fala isso. Se você não sabe, é porque você está vivendo dentro da Suíça e não tem de adaptado, você não tem nada, né? Então, vamos aceitar que dói menos? Vamos aprender a cultura do país? Vamos conviver com o suíço de verdade para aprender o que eles pensam e o que eles acham? Agora, não está escrito na lei que não pode. Está escrito no bom senso e na educação, que a cultura deles é essa, tá? Você só vai nas coisas do povo suíço, de uma família suíça, se você for convidado. Se você não for convidado, você não vai. Quando o meu sogro morreu, o meu marido e eu e a minha sogra fomos no jornal, colocamos o anúncio no jornal, colocamos. O povo da cidade que o meu sogro morava, que conhecia meu sogro, que morava lá há muitos anos, que não era íntimo da família, mandou um cartão de condolências em nome da família dele, tá? E tá lá tudo guardado e foi respondido. Agora, o povo mais íntimo recebeu um convite do meu marido e da minha sogra para ir na igreja. Então, gente, vamos adaptar de verdade? Vamos descobrir o que significa a palavra adaptar, né? E o que significa cultura local. Cultura local não significa lei, tá? Significa costumes do povo da região. Costumes não está dentro da lei. Vamos estudar? Vamos tentar aprender? Eu aprendo até hoje, vou morrer aprendendo se Deus quiser. Então aprende você também? Não fala comigo que é adaptado à cultura local e fala bobagem, pelo amor de Deus. Né? Vamos fazer de forma que o europeu, incluindo o suíço, não está de saco cheio com nós estrangeiros por causa dessas coisas. Vamos fazer isso de preferência, que, né, vamos respeitar, porque respeitar, uma das coisas na parte de respeitar é a cultura deles. Agora, não é lei, viu, gente? Cultura não é lei. Alguém aí sabe que cultura não é lei? Então é isso, cultura não é lei. Então, gente, era isso que eu queria falar, né, sobre essa questão da cultura. Falar para vocês que não adianta a pessoa falar que está adaptado num país, né, que ele não sabe o que significa a palavra adaptado, né? Na cultura local, muito menos, né? Porque cultura local não significa que isso está escrito em algum lugar. Você aprende isso da cultura local com a convivência com o povo do lugar. Você só aprende a cultura local se você conviver com o povo, ou se você prestar atenção. Se você não prestar atenção, você vai ficar ali
vivendo talvez até mesmo no meio dos suíços ou dos europeus, na Europa, sem aprender nada da cultura deles. E o que tem muita gente assim, que mora aqui desta forma. Eu mesmo conheço muitas pessoas assim, que moram aqui, convive até no meio deles, né? Porque são pessoas casadas ou com suíço ou com suíça. E que vivem na cultura brasileira, mesmo aqui dentro. Agora, viver na cultura brasileira é algum crime? Não, que a cultura brasileira também tem um valor enorme, né? Tudo do Brasil é maravilhoso, não tem nada no Brasil que não é maravilhoso. Mas, quando você está vivendo fora, você tem que conhecer. E tem gente que mora aqui a vida toda, não consegue nem sair da cidade que mora, né? Porque não aprende. Não aprende a usar uma máquina de fazer um bilhete, porque não tem interesse. Não é porque é gente que não tem inteligência, não, porque não tem um povo mais inteligente que o brasileiro. O brasileiro é super inteligente. Quando ele quer, ele é inteligente. Porque se ele não quiser, ninguém segura também, não. Tá? Então, assim, conhecer a cultura local tem que conviver com o suíço para conviver. Se você é casado com francês, tem que conviver com eles para aprender, porque cultura não está escrito em livro nenhum. Cultura local significa comportamental, de comportamento. Qual que é o comportamento deles, né? E uma das coisas na Suíça que é fundamental e que tem gente que fala que não, é ser convidado, inclusive para o enterro, né? O suíço, você... E outra coisa, o suíço é muito educado, mas se você cometer a grosseria de ir num lugar sem ser convidado, ele vai cometer a grosseria de te mostrar a porta da rua. Entendeu? Porque é íntimo. A vida do suíço, do povo suíço é íntimo. Então, se você chegar e for num lugar aqui sem ser convidado, vai vir um suíço e vai te mostrar a porta da rua e a serventia da casa. E se alguém falar com você que isso aqui não existe, tá querendo te iludir. Entendeu? Tá querendo te iludir. Você não pode fazer nada na Suíça sem ser convidado, não. Aqui você, nem no órgão público aqui, muitas das vezes você tem que ligar e marcar horário. Você aqui para chegar no hospital de urgência dentro da Suíça, no hospital de urgência, se você ficar doente dentro da sua casa, você tem que ligar avisando que está indo para o hospital. Agora você pensa se você pode ir para um velório, ou se você pode ir para um enterro, ou para uma missa de sétimo dia sem ser convidado. Sendo que até para ir num hospital de urgência, você tem que ligar com antecedência para o hospital, para você falar que você está indo. E aí, quando alguém falar com você, aí eu faço um vídeo falando sobre, né, certas coisas. Aí a pessoa vai e escreve nos comentários que não é isso. Gente, não faz nada aqui na Suíça sem ser convidado ou avisando com antecedência, não, que você vai ser destratado, sabe? Então, assim, vamos aprender a cultura suíça, porque o suíço está de saco cheio de lidar com certas coisas, certas atitudes, né, do povo, principalmente do povo que se diz adaptado, tá? Não acredita muito, não. Quando vocês lerem certas coisas na internet que a pessoa fala assim, eu faço isso e isso, eu já estou adaptada na cultura local. A pessoa que falou que está adaptada na cultura local nem sabe no português o que significa adaptado na cultura local. Não sabe nem o significado dessa frase, porque senão não falava, tá? Não falava certas coisas, não, assim, impossível. Eu acho assim, eu fico estarrecida com certas coisas que a pessoa escreve, ainda tem coragem de escrever, né? E aí dá vontade de perguntar a pessoa. Aí eu dou vontade de falar, gente, vamos conhecer o dicionário brasileiro? Porque quando eu estudava era caro para conhecer. Era caro ter um dicionário. Minha mãe comprava um dicionário para pagar em 12 vezes, 24 vezes. Muitas das vezes não tinha acesso a um dicionário, tinha que ir numa biblioteca e agradecer que tivesse o dicionário lá, tá? Então, vamos estudar o português, vamos estudar o que significa falar mal de um país, que às vezes a pessoa não sabe o que significa essa palavra, essa frase, falar mal do país, o que significa.
Vamos conhecer a cultura, porque o povo europeu está de saco cheio de estar com estrangeiro dentro do país, que fala que já está adaptado, e de adaptado ele não tem nada. Ele faz como se ele estivesse no país dele, porque ele não conhece. Ele convive um tempão no meio do povo suíço, ele nem observa como que é a cultura e nem nada. Ele não... É uma coisa, coitado do povo europeu, tem hora que sofre demais com esse povo que vem para aqui e não sabe nem o que significa adaptação cultural. Estou adaptada na cultura local. Não sabe nem o que significa isso, sabe? Então, gente, o vídeo hoje foi sobre o que o suíço está de saco cheio, né, do estrangeiro, né, na minha opinião, dentro do país dele, por causa do povo que se diz adaptado à cultura local e que de adaptado não tem nada e que nem observa a cultura local. Então, vamos observar, vamos nos informar, vamos observar o comportamento do povo suíço para a gente tá pegando isso, porque isso de cultura local não está escrito em lugar nenhum, né? E, por exemplo, o que é cultura local na minha região, que é o Emmental, é uma, o que é cultura regional, local, no Oberagal é outra, o que é cultura regional e local em Zurique é outra, o que é na parte francesa é outra. Então, cada um estude e preste atenção à sua cultura local, do local em que você vive, da região em que você vive. Se você conseguir fazer isso e saber ao menos o que é o seu, já está de bom tamanho, né? Porque isso é para poucos ter interesse. E eu sou uma que tenho interesse, eu gosto de estar me formando, gosto de observar, né? Porque eu já sou mineira, não é à toa. Em Minas Gerais nós somos sistemáticos, somos chato mesmo, pronto, acabou. A gente não gosta de gente entrão, a gente não gosta que chega na nossa casa em silêncio. Você pode chegar, mas você grita lá no portão para mim saber, que senão eu vou falar que você tá igual cachorro, chegando em silêncio, para quê? Né? Então, assim, a minha cultura mineira conheço eu, né? E sei muito bem como é que nós somos. Já somos sistemáticos mesmo, né? Então, eu nem me dei mal na Suíça, porque o suíço é sistemático, o mineiro também é, então tá de bom tamanho, tá? Agora, vamos fazer questão de aprender, né? E não adianta nada viver anos e anos dentro de um país, falando que eu tô adaptada, que eu conheço isso. Eu não conheço quase nada, eu só conheço dos pedacinhos da Suíça que eu morei. Porque eu não saí fora, eu não fui morar em toda a Suíça para me saber. Então, eu já sei que aqui cada região tem uma coisa diferente, né? Tanto que meu primeiro companheiro era da parte francesa, aí eu aprendi muita coisa com ele da parte francesa. Aí hoje meu marido é suíço-alemão, já é outra coisa, já é outro comportamento, já é outra situação. Por exemplo, meu marido toma um aperitivo? Toma, mas o meu marido, mal um queijinho ali no aperitivo. Já na parte francesa, com meu ex, a gente ia tomar um vinho branco? Ia. O que tinha? Tinha muita fruta, tinha vários tipos de queijo, tinha pãozinho, vários tipos de pãozinho, enquanto que com a turma do meu marido é diferente. Eles não comem no aperitivo a mesma coisa que se come na parte francesa, que é o que eu vivi, viu, gente? Então, assim, porque também pode ter a parte francesa classe média alta, com muito dinheiro, a parte francesa mais para rico, a parte francesa rica. Então, tem toda uma diferença de cultura em todos os graus. Então, na parte que eu convivi, meu marido, por exemplo, aperitivo para ele é tomar um drink e comer um queijinho e pronto. Meu ex, suíço-francês, era aperitivo na mesa, tinha que ter frutas, tinha que ter vários tipos de pão, vários salaminhos para fazer um aperitivo. Agora, na parte alemã, o aperitivo para eles é amendoim, chips, grãos, como que seria? Amêndoas, esses grãos, sabe? Que o pessoal do Brasil usa muito para dieta, que eu esqueci agora. Pronto, o aperitivo deles é esse. E álcool, bebida. E na parte francesa o pessoal já come outras coisas no aperitivo. Então, vamos aprender, vamos estudar, vamos realmente adaptar a cultura local, sem ficar falando que eu estou adaptado e comportando como se eu estivesse no meu país. Porque é irritante esse tipo de coisa. Então é isso que eu queria falar com vocês.
sobre o que o suíço está de saco cheio com o estrangeiro aqui, o europeu todinho de saco cheio, porque o povo mora aí, não conhece a cultura deles, não conhece nada, não presta atenção em nada. Então, vamos aprender? Então, por favor, é isso aí. Agora, o povo que não veio do Brasil para cá e que não sabe, ok, você não é obrigado a saber. Mas o povo que está aqui, que fala que está aqui há não sei quantos anos e não sei quantos anos, e que escreve os comentários que está isso, isso e aquilo, e que eu estou assim, que eu estou assado, vocês aprendem, por favor, tá? Então o vídeo é para isso aí, para falar sobre esse tipo de coisa. Muito obrigado, desculpa qualquer coisa. E o povo que está na Europa, que está na Suíça há milhares e milhares de anos, né? E que estão adaptados à cultura local, aprenda o que significa cultura local, aprenda o que significa a palavra adaptado, para depois querer falar que isso pode sim, isso pode não, porque não pode fazer nada na Suíça sem ser convidado, nem se você for para o hospital. Porque você está muito ruim, você não chega na porta do hospital, você tem que ligar avisando que você está indo para o hospital agora. Pensa o resto, né, gente? Muito obrigada, desculpa qualquer coisa. E vamos realmente conhecer a cultura local. Obrigada, gente.